Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast literário, Vozes Protagonistas na Recomposição da Aprendizagem. Hoje vamos conversar com um convidado especial sobre como a literatura, a educação e a comunicação podem transformar realidades e promover equidade à cidadania. Muito obrigada por estarem conosco, vamos começar. Bom, se apresente, convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que estiverem assistindo esse podcast. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa turma de terceiro ensino médio pelo convite, certo? Dizer que é uma satisfação estar com vocês nesse podcast. Espero contribuir de forma positiva com esta temática que vocês estão tratando. Meu nome é Cláudio, sou professor de língua portuguesa há mais de 10 anos. Na sua opinião, como a literatura pode contribuir para recompor aprendizagens após desafios educacionais, como os vividos pós-pandemia? A pandemia trouxe um grande desafio nessa questão da literatura, porque foi quando os estudantes se entregaram mais às mídias, se entregaram mais aos recursos tecnológicos. Os estudantes passavam 5, 6 horas confinados em casa, nos aparelhos eletrônicos, né? E a literatura, ela é mais do que isso, não só nos aparelhos eletrônicos. A literatura ela tem que ser palpável também. E para recompor as aprendizagens, nada melhor do que a leitura. E isso a literatura proporciona, certo? E essa interação estudante, escola, literatura, o texto palpável contribui demais para as reflexões, porque o estudante em casa ele não está tão assistido como vocês estão em sala de aula, estando na escola. Todos os momentos, seja em sala de aula, no corredor, nós nos encontramos, conversamos, trocamos ideias, e é assim que se recompõem as aprendizagens. O conhecimento vai sendo construído não só através de um livro, de um conhecimento que você viu na internet, mas nas trocas, nas conversas pessoais entre vocês mesmos, entre nós professores e em todo o ambiente escolar. E a literatura está no nosso dia a dia. É a vivência. Como o protagonismo juvenil pode ser incentivo para a leitura e a produção cultural na escola? O protagonismo juvenil, inclusive a camisa aqui prota, né? Isso aqui é um dos exemplos. O protagonismo juvenil, ele se dá justamente na capacidade que o estudante tem de transformar a sua realidade através dos conhecimentos e das trocas vivenciadas na escola. Então, o que é o protagonismo, o que é o prota? E esse ensino integral, o estudante passar o dia na escola. É porque é assim, gente, olha, não é todo estudante, a verdade é o seguinte, não é todo estudante que quer fazer ensino superior de imediato. Ele pode querer empreender. Empreender é ser protagonista do seu próprio destino. E para empreender, ele precisa primeiro se conhecer, saber naquilo que ele é bom. Eu sou bom em quê? Será que eu já não posso? O exemplo de Giovana é boa com massas, certo? A estudante aqui da turma de vocês, ela já empreende, certo? Ela já está trabalhando, se descobriu na escola, através da sua mãe e seus pais que trabalham com isso. Isso também, ser protagonista é isso, é você se descobrir naquilo que você é bom, ser capaz de desenvolver algo para o seu crescimento pessoal, a partir dos conhecimentos científicos adquiridos na escola, em sala de aula, o professor como mediador, certo? Que isso é importante para dar esse suporte, e aí você vai construindo, galgando, passo a passo, o seu futuro, construindo a sua existência, certo? Gosto de trabalhar com massas, com comida, então, por que não futuramente pensar em gastronomia? Nutricionismo, ou ser uma nutróloga? A gente não sabe, mas a escola dá esse suporte. E é o ambiente escolar que impulsiona o estudante a ser protagonista, não só na escola, mas também em sua vida, construindo projetos de vidas, como é que eu posso dizer? Viáveis, projetos de vida possíveis de serem realizados.
Em sua prática, que estratégias ajudam os alunos a expressarem suas vozes com autonomia e senso crítico? Primeiro, a gente tem que pensar que a gente prepara uma aula pensando na realidade do nosso estudante. Pensando assim que vai dar certo, que eles vão querer, mas aí a gente precisa ver o outro lado também. A sala de aula invertida, onde o estudante tem o conhecimento, ou então seminários, né, onde o estudante tem o conhecimento do que você vai trabalhar, e ele pesquisa. E em um determinado momento, ele aproveita e apresenta para os colegas, conversa, dialoga. A questão de sentar em grupo também. Eu penso assim, que aluno calado não é aluno que está aprendendo, não. Para aprender, você precisa trocar experiências. E a sala de aula, a escola, é um lugar de experienciação. Isso é uma palavra nova, que quer dizer o quê? Você tem que agir com experiência, experienciação. É conhecimento, mas também fazer. E na escola você tem inúmeras possibilidades. Então é isso. Uma das estratégias é isso. A sala de aula invertida, onde você pode, o estudante traz o conteúdo, vivencia com os estudantes, o seminário, isso é importante também. E principalmente você se expressar. Vou dizer para a colega ou para o colega, como foi que eu fiz, que estratégia eu usei, por que não dar uma força? Redação, desafio nota 1000, os que já dominam, vamos orientar os demais, vamos orientar o colega do lado, vamos orientar o colega de outra turma. É assim que funciona. De que forma os projetos literários podem fornecer competências socioemocionais dos estudantes? Interessante essa questão, né? Porque competências socioemocionais, a literatura, ela tem esse poder. A literatura tem o poder de nos fazer rir, de nos fazer chorar, de nos fazer refletir. Ela tem esse poder da gente emergir nos nossos sentimentos e emoções. Então, quando a gente lê uma poesia, uma crônica, automaticamente a gente se transporta para dentro dessa história. E a gente completa essa história com a nossa vivência e a história nos completa também. Então é assim, essa dualidade, acontece uma dualidade entre o leitor e o corpus textual. O que é o corpus textual? Aquele material que eu estou fazendo a leitura. Pode ser um poema, pode ser uma crônica, pode ser qualquer material literário, mas existe essa troca. E aí a gente desenvolve emoções, a gente desenvolve esses sentimentos através dessa interação. E a literatura é um campo fértil para isso. E ainda penso mais, que as escolas, ou até o próprio currículo, devia dar mais atenção a essa questão da interação socioemocional através da literatura, que proporciona esses momentos de alegria, tristeza, reflexão, imersão. É isso. É assim que se desenvolve as competências socioemocionais, que é como aquela leitura, aquele momento de leitura transforma a sua vida em algum ponto, em algum aspecto da vida. Como a escola pode promover a equidade por meio da literatura e das práticas pedagógicas? Nossa, é interessante essa, né? Porque assim, como a escola pode promover a equidade, né? A equidade por meio da literatura e das práticas pedagógicas. Isso é uma questão importante. Veja bem, a escola é igual para todos. Se é igual para todos, nós temos igualdade. Agora, equidade é quando, mesmo aqueles que têm dificuldades específicas em alguma área, é dada a oportunidade. Como Samir, por exemplo. Ela, mãe, final do ano, e a escola deu as oportunidades. Ela está no patamar de igualdade com vocês. Isso é igualdade. Agora, equidade é dar oportunidade diferenciada dela terminar. Dela partir do mesmo ponto que vocês estão para chegar num determinado finalidade, que é a conclusão do ensino médio. E isso se dá através de uma prática pedagógica pensada nas pessoas, em pessoas. Vocês são estudantes, mas são pessoas.
E pessoas têm intercorrências, têm problemas na família, em casa, em alguma situação. Isso influi positivamente ou negativamente. Então a escola vem e traz equidade, dando oportunidades iguais a quem a vida ofereceu caminhos diferentes. É isso. Que transformação você já presenciou em um aluno através do incentivo à leitura? Inúmeras, e sempre. Mas a mais, como eu posso dizer, a mais visível é quando o estudante é capaz de produzir o seu conhecimento. Como, por exemplo, a redação, Desafio Nota 1000, onde o estudante passa pelo trabalho com o texto e é capaz de colocar suas ideias no papel, dentro de uma estrutura, dentro de um determinado gênero textual, porque a gente não produz textos, nós produzimos gêneros textuais, não é isso? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, produz um texto sobre saúde pública. Não, que texto? Texto é qualquer corpus textual. Eu preciso de um texto dissertativo, argumentativo sobre esse tema. Escreva uma crônica, produza uma propaganda, faça uma tirinha. Então é assim. Então, no Desafio Nota 1000, a redação é um grande trampolim para isso. E como vocês sabem, o texto equivale a mais ou menos aí um 20%. E também se zerar, você também está fora de se inscrever em outras modalidades. SISU, Enem e tal. Então, não tem transformação maior do que seu estudante mandar mensagem para você e dizer, ó, Cláudio, eu tirei 940 na redação do Enem. Cláudio, eu me saí muito bem, consegui produzir. Isso só se dá através da leitura, da escrita, e a literatura entra como domínio de outras áreas. A literatura, a matemática, a ciência, a geografia são domínios de outras áreas onde o estudante adquire ao longo da sua formação, e esse conhecimento ele vai ser capaz de fundamentar suas ideias em um texto dissertativo, em uma propaganda que ele possa vir a escrever, em uma crônica, e assim. Então, eu não quero citar nomes, mas uma das transformações foi essa. A estudante mandou a nota para mim, disse, olha, 940 na redação do Enem. Hoje está cursando faculdade, certo? Chegou a viajar também no intercâmbio, através do Conexão Mundo para outro país. Isso também é uma grande satisfação, uma grande conquista para a gente. Teve outro também que está fazendo ciência da computação, no IF, e são inúmeros casos. Isso só se deu porque eram bons leitores. Foi através da literatura, foram através de bons textos, boas leituras. A gente só sabe o que é bom e o que é certo quando a gente tem contato. Então, gente, leiam, tenham contatos com bons textos, para que vocês possam introduzir e construir isso na vida de vocês. É isso, assim a gente encerra o nosso podcast literário. A gente quer agradecer ao nosso professor Cláudio pela disponibilidade de gravar a entrevista com a gente. Até o próximo episódio do nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, né, pela participação de vocês. Dizer que as questões aqui, na minha opinião, foram muito relevantes. A temática também, tá certo? Estão todos de parabéns e espero que vocês tenham um ótimo futuro e consigam realizar os seus projetos de vida.